Então, pessoal, vamos aí resolver, na verdade, fazer a demonstração do lema 8.2 aí. Eu fiz na aula, fiquei de fazer um vídeo aí explicando, parece que ficou algumas dúvidas ainda. Então, basicamente, é provar que em todo intervalo, dados um número positivo diferente de 1, né, qualquer, então em todo intervalo da semirreta positiva, tem uma potência racional desse número lá dentro. Isso basicamente significa dizer que o conjunto das potências racionais de qualquer número diferente de 1, positivo, é denso na semirreta positiva. A ideia é o seguinte, olha, a gente vai tentar mostrar, vou dividir em dois casos primeiro, né? Vamos pegar primeiro o caso em que o A é maior do que 1 e o alfa também é maior do que 1. E aí depois a gente vai reduzir os outros casos a esse caso aqui. Essa é a estratégia. Pegar aqui o zero. Bom, então vamos pegar o alfa aqui o beta. E qual vai ser a estratégia? Bom, a estratégia vai ser o seguinte, olha, a gente vai tomar um A elevado a M acima do beta. E aqui a gente vai tomar um A elevado a 1 sobre N abaixo do alfa, mas não de qualquer modo. O que a gente vai querer, na verdade, é encontrar um n de tal maneira que potências do a elevado a 1 sobre m tem a seguinte propriedade, ó. O a elevado a 1 sobre n, isso aqui é 1, menor que o a elevado a 1 sobre n, que é menor que o a elevado a 2 sobre n, que é menor que o a elevado a m vezes n sobre n, que seria o a elevado a m. Bom, mas eu gostaria o seguinte, que qualquer dois elementos consecutivos desse aqui, ó, qualquer dois consecutivos que a gente pegar aqui, a distância entre eles fosse menor do que beta menos alfa. Porque se isso ocorrer, aqui no meio vai ter que ter alguém dessa forma, dessa sequência. Porque essa sequência vai crescendo, né? Vai aumentando aqui, mas entre dois consecutivos não pode dar um salto maior do que essa distância, se a gente conseguir fazer isso. Então aqui no meio vai ter que ter alguém. Essa é a estratégia, beleza? Bom, então vamos fazer assim, ó. A gente vai começar escolhendo um m de que maneira? Da maneira que a elevado a m seja maior do que o beta. Isso é possível. Por que isso é possível? Porque o a é maior do que 1, o beta está fixo. Então, se eu pegar potências de a, em algum momento isso ultrapassa o beta. Então, vamos fixar o m com essa propriedade. Fixa m com essa propriedade. Bom, fixou o m com essa propriedade, agora o que a gente gostaria? A gente gostaria o seguinte, olha, m mais 1 sobre n menos a elevado a m sobre n, eu gostaria que isso aqui fosse menor do que beta menos alfa, desde que, né, se esse m sobre n fosse menor do que o mzão. Menor ou igual. Que seriam esses caras aqui, ó. A elevado a 1 sobre n, 2 sobre n, 1 sobre n, 2 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n. São essas diferenças aqui, né? Essas distâncias aqui. Eu gostaria que isso fosse menor do que beta menos alfa. Eu já disse o motivo por que eu gostaria que isso acontecesse. Bom, mas dizer isso é equivalente a dizer o quê? É equivalente a dizer que o a elevado a m sobre n vezes a elevado a 1 sobre n menos 1 seja menor do que beta menos alfa. Eu quero que isso aqui ocorra para m sobre n menor que um mzão. Bom, mas isso aqui vai ocorrer se, veja, se ocorrer o fato de que a elevado a mzão vezes a elevado a 1 sobre n menos 1 for menor do que beta menos alfa,
Se esse aqui ocorrer, todos aqueles ocorrerão. Por quê? Porque os m sobre n são menores que mzão e o a é maior do que 1. Então, essa coisa só aumenta. Né? Esse aqui é o maior de todos. Esse aqui é o maior de todos com m variando. Por causa disso. Certo? Bom, mas dizer isso é equivalente a dizer o seguinte, olha, será que eu consigo um n tal que a elevado a 1 sobre n seja menor do que 1 mais beta menos alfa sobre a elevado a n, nzão? Se eu conseguir esse n, aí tudo fica resolvido. Percebem? Então essa é a estratégia, vamos lá, ó, de novo. Escolha um m qualquer com que propriedade? Você escolhe um m qualquer com a propriedade de que a elevado a m ultrapasse o beta. Fez isso, encontra n tal que essa expressão aqui é equivalente a essa, tá vendo? Ó? Isso que está aqui, ó, essa coisa aqui, ó, é equivalente a essa aqui, ó. São equivalentes. Então, eu vou escolher um n tal que isso ocorra. Por que que isso aqui é possível? Bom, porque esse número aqui é positivo maior do que 1. Como esse número aqui é positivo maior do que 1, tem uma potência dele que ultrapassa o a. Certo? Bom, mas achar esse n que isso aqui ocorre, veja, é equivalente a achar um n tal que isso aqui ocorre. E uma vez que isso aqui ocorre, isso implica que isso aqui ocorre. Né? E aí, então, o que a gente vai ter é o que a gente queria antes. Olha, que o a elevado a m mais 1 sobre n menos a elevado a m sobre n, isso aqui está sempre menor do que beta menos alfa, desde que o m esteja dentro desse conjunto. Né? Que são aquelas potências desde o início lá. Ó. Vou voltar lá para vocês verem. São essas potências aqui. Ó. Eu consegui o n e o m justamente do jeito que eu precisava. Que as potências consecutivas, a distância entre elas fique sempre menor do que beta menos alfa. Bom, se isso ocorrer, o que acontece? O que acontece é que, veja, como eu tenho um a elevado a m do lado de cá, um a elevado a zero do lado de cá, e a sequência vai caminhando, aumentando aqui, ó. Aqui é o a elevado a zero sobre n, a elevado a 1 sobre n, a elevado a 2 sobre n, 3 sobre n. Eu não posso passar do 3 ou do i para o i mais 1 sem cair aqui no meio. Por quê? Porque isso implicaria que eu teria dois consecutivos com a distância maior do que beta menos alfa, e foi construído de tal forma que isso não ocorresse. O caso A maior do que 1 e alfa menor do que 1. Positivo ainda, né? Positivo. Bom, então o que a gente faz? Olha, a gente escolhe K natural, tal que, vamos lá, escolhe um K pertencente aos naturais, tal que alfa elevado a menos K ultrapasse 1. Então, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter é o seguinte, olha. A gente vai ter um intervalo... a gente vai ter que... Bom, primeiro esse K existe, né? Porque dizer que esse K existe é equivalente a dizer o quê? É equivalente a dizer que A elevado a K, que o A elevado a K ultrapassa o 1 sobre alfa. Isso é possível porque o A é maior do que 1, o alfa está fixo, então tem um K natural que faz com que isso aconteça. Né? Dizer isso é equivalente a dizer isso. Bom, isso aqui significa dizer, pelo caso anterior, que existe um R pertencente aos racionais, tal que, o quê? Tal que A elevado a R pertence a esse intervalo. Alfa sobre A elevado a menos K, beta sobre A elevado a menos K. Bom, isso aqui me diz o seguinte, olha, que se existe um A elevado a R nesse intervalo, isso aqui me diz que A elevado a menos K vezes A elevado a R, se eu multiplicar esse número, né, por A elevado a menos K, ele vai pertencer ao intervalo alfa-beta. Mas
O a elevado a menos k vezes a elevado a r é a elevado a r menos k, pertence ao intervalo alfa beta, e r menos k pertence aos racionais. Então a gente colocou um elemento da forma a elevado a racional no intervalo alfa beta, também no caso alfa menor do que 1, e o a ainda maior do que 1. E o outro caso que falta, né, é o caso a entre 0 e 1, e aí não interessa qual seja o alfa. Se o a estiver entre 0 e 1, o que ocorre? Se o a estiver entre 0 e 1, 1 sobre a é maior do que 1. Então, independente do alfa, se o número é maior do que 1, existe uma potência racional dele dentro do intervalo alfa-beta. Então, existe uma potência do 1 sobre a, que agora é maior do que 1, existe uma potência dele dentro do intervalo alfa-beta. Bom, mas dizer isso é dizer que o a elevado a menos r, né, que é a mesma coisa que isso, que a elevado a menos r está no intervalo alfa-beta. Mas se o r é racional, menos r também. E aí você então conclui a prova, independente do a. Se o a for diferente de 1, estritamente menor ou maior, e o alfa, e o intervalo alfa-beta qualquer em r+, né, na semirreta positiva, existe uma potência racional do a dentro do intervalo alfa-beta. Qualquer que seja o alfa e beta, desde que sejam diferentes e positivos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, consigam diante disso aí escrever o que está completamente a solução a demonstração desse lema. Um abraço. Lembrando que esse lema é essencial para a construção da função exponencial nos reais, né? Definir o a elevado a x para x real. Um abraço.